Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Matheus novamente aqui e hoje nós vamos falar sobre ácidos graxos ômega 3. Eu recebo muitas dúvidas dos meus alunos, de colegas de profissão perguntando: Matheus, qual tipo de ômega 3 eu devo usar? Qual marca eu devo indicar? Quantas cápsulas por dia eu devo indicar para o meu paciente? E de tanto receber essas perguntas eu resolvi fazer uma aulinha aqui rápida, bem objetiva, para que vocês tirem todas as dúvidas sobre como suplementar ômega 3, tá bom? Então, primeira coisa é a gente entender, nessa aula aqui de hoje, nós vamos falar sobre a definição de ômega 3, a gente vai entender o que é ômega 3, tá bom? Nós vamos falar também sobre indicações e contraindicações, sobre as doses e os produtos que a gente tem disponíveis no mercado, tá? E como orientar seus pacientes quando eles forem utilizar o ômega 3 no dia a dia, tá bom? Então, primeiramente, o que é ômega 3? Os ácidos graxos ômega 3 fazem parte de um grupo de ácidos graxos poliinsaturados, tá? Ou seja, que tem mais de uma dupla ligação na cadeia de carbono, e a primeira dupla ligação ocorre no carbono 3. Então as pessoas acham que o ômega 3 é uma coisa só, e na verdade não é. Ômega 3 é uma classe de ácidos graxos que tem a primeira dupla ligação, né, que são poliinsaturados, e a primeira dupla ligação ocorre no carbono 3, a partir da extremidade metil. Só para vocês fazerem um paralelo, o ômega 6 também é um ácido graxo poliinsaturado, também é uma classe de ácidos graxos poliinsaturados, ou seja, tem várias duplas ligações, e a primeira delas ocorre no carbono 6. Então, ômega 3 e ômega 6 são classes de ácidos graxos poliinsaturados, com a primeira dupla ligação ocorrendo ou no carbono 3, ômega 3, ou no carbono 6, ômega 6, tá bom? Bom, existem vários tipos de ácidos graxos ômega 3. Os principais, os mais conhecidos, são o ácido alfa-linolênico, que tem 18 carbonos, o ácido eicosapentaenoico, o EPA, que tem 20 carbonos, e o docosahexaenoico, que tem 22 carbonos. É importante a gente saber isso muito, porque a partir dessa classificação a gente vai entender aqueles que funcionam mais do ponto de vista inflamatório, aqueles que funcionam mais do ponto de vista de proteção cerebral, saúde mental. Então eu tenho esses três principais tipos de ácidos graxos ômega 3 que são encontrados em diferentes produtos, né, em diferentes alimentos. O ácido alfa-linolênico, aquele que tem 18 carbonos, são mais encontrados em fontes vegetais, como linhaça, nozes, alguns óleos, né? Enquanto que o EPA e o DHA são mais encontrados em peixes de águas profundas ou em suplementos alimentares, que também vamos falar muito aqui hoje sobre isso, tá? E quais são as indicações? A gente vai ver aqui nessa aula de hoje que o ômega 3 ele pode estar espalhado no corpo. E por isso a gente encontra tantos estudos mostrando que o ômega 3 é bom para doença cardiovascular, para câncer, para queimados, para pessoas que têm doenças autoimunes, para pessoas que têm doença hepática, doença renal e por aí vai, tá? E realmente, saúde mental, saúde cerebral, né, gravidez, realmente o ômega 3 ele tem muitas funções sistêmicas. E isso decorre de uma característica importante que é a sua incorporação nas células. E como o nosso corpo é formado por células, né, do dedo do pé ao fio de cabelo, então o ômega 3 acaba tendo várias funções, tá? Mas uma função, talvez principal, a mais conhecida do ômega 3, relaciona-se à sua capacidade de modular a inflamação, tá? E por que isso acontece? Para a gente entender isso, a gente tem que entender primeiro que sempre que há um estímulo para que eu produza mediadores inflamatórios, o meu corpo vai produzir mediadores inflamatórios a partir de substratos que estão nas minhas células. Então, por exemplo, se as minhas células estão ricas, estão encharcadas de ômega 6, nesse caso o ácido araquidônico, que é uma classe, um tipo de ômega 6, sempre que houver um estímulo para produzir mediadores inflamatórios, o meu corpo vai produzir mediadores pró-inflamatórios, mediadores inflamatórios de muita intensidade. Por quê? Porque as minhas células estão encharcadas com ômega 6. Mas quando a minha alimentação ela é mais rica em ômega 3 ou quando eu faço suplementação de ômega 3, sempre que há esse estímulo inflamatório, o meu corpo vai produzir uma inflamação
de menor intensidade. As pessoas às vezes confundem, acham que o ômega 3 ele é anti-inflamatório. Na verdade, não é anti-inflamatório. O ômega 3 modula a inflamação, diminui a resposta inflamatória. Então, por exemplo, meu paciente tem câncer. Se eu suplemento o ômega 3, a resposta inflamatória desse paciente vai ser mais atenuada. Meu paciente tem uma doença hepática, meu paciente arrancou um dente, tem rinite, tem artrite. Todas essas situações que geram uma resposta inflamatória, essa resposta pode ser atenuada se as minhas células tiverem mais ômega 3. Agora, se elas têm muito ômega 6, a resposta vai ser mais intensa. Então, isso é importante entender, que o ômega 3 ele atua modulando a inflamação. Mas é qualquer ômega 3? Não. O ômega 3 que tem essa capacidade de modular a inflamação é aquele que tem pelo menos 20 carbonos. Então lembra do slide anterior que eu falei que tem ômega 3 que tem 18 carbonos, 20, 22? Então, o que tem a capacidade de modular a inflamação é aquele que tem pelo menos 20 carbonos. Então seria o EPA ou o DHA. Assim como no caso do ômega 6, seria o ácido araquidônico, que também é um ácido graxo poliinsaturado, ômega 6, de 20 carbonos. Então existe uma competição entre o ácido araquidônico e o EPA e o DHA nessa incorporação nas células, produzindo mediadores mais ou menos inflamatórios, tá bom? Então, a suplementação com ômega 3 vai promover, vai produzir uma quantidade menor de substrato ômega 6 nessa produção de mediadores inflamatórios, tá? O EPA, além de diminuir, de produzir mediadores menos inflamatórios, aqueles de série ímpar, também atua diminuindo o estresse oxidativo e diminuindo citocinas pró-inflamatórias, tá? Então, eu fiz aqui esse organograma para ficar mais fácil de vocês entenderem. O EPA, ele produz mediadores menos inflamatórios de série ímpar, série 3, tromboxanos e prostaciclinas de série 3, ou leucotrienos de série 5. Enquanto que o ácido araquidônico, o ômega 6 aqui, vai produzir mediadores de série par, 2 e 4, que são mais inflamatórios. E o DHA, Matheus? O DHA não atua diretamente nessa via aqui de produzir mediadores mais ou menos inflamatórios, mas o DHA compete com o ômega 6 na incorporação das células, ou seja, ele não vai produzir mediadores menos inflamatórios, mas ele minimamente vai competir com o ômega 6 na incorporação das células. Acaba tendo um efeito modulador da inflamação mais indireto, tá bom? E aqui eu poderia colocar aqui uns 400 artigos, mostrando o quanto que o ômega 3 tem essa capacidade de ser menos inflamatório. Eu separei só alguns para vocês terem alguns exemplos, Ômega 3 no câncer, ômega 3 na doença cardiovascular, na doença hepática gordurosa não alcoólica, ou seja, na esteatose hepática, na saúde muscular, de maneira geral, musculoesquelética, na microbiota intestinal, nas doenças autoimunes. Então, exemplos que não faltam. Também, o ômega 3 ele pode ser utilizado para melhorar a saúde mental dos pacientes. E muitos mecanismos são sugeridos para isso, tá? Para explicar essa ligação entre o ômega 3 e essas desordens psiquiátricas. Então, o ômega 3 poderia melhorar a função das membranas celulares, estabilizar o humor, produzir uma proteína que é envolvida na neuroproteção, na sobrevivência neuronal, na plasticidade sináptica, no neurodesenvolvimento, o que seria muito legal para gestantes que estão gerando uma nova vida. O DHA, ao ser incorporado às membranas celulares, pode levar a uma melhor ligação dos neurotransmissores aos seus receptores. Tá? Já o EPA melhoraria o suprimento de oxigênio e de glicose para o cérebro. Tá? Então, essa suplementação de EPA e DHA seria muito interessante em períodos críticos de desenvolvimento, como, por exemplo, a gestação, lactação, onde seria essencial para maturação cortical, sinaptogênese, mielinização, também reduzindo, olha que legal, reduzindo os riscos de déficit cognitivo e psicopatológico na vida adulta, tá bom? A deficiência de DHA também está associada com algumas alterações na transmissão de serotonina, de norepinefrina, de dopamina,
o que estaria relacionado com algumas desordens do humor, como por exemplo a depressão. Mais uma vez, uma série de evidências mostrando como o ômega 3 poderia atuar na saúde mental e na saúde cerebral, né? Ômega 3 aqui na depressão, na doença de Alzheimer, na demência, esquizofrenia, que mais? Saúde mental de maneira geral, autismo e na gestação. Nem tudo são flores, né? Também temos algumas contraindicações. Então, pacientes que estão em uso de terapia anticoagulante ou aqueles que têm um tempo de sangramento elevado devem evitar ou devem ter maior cautela quando forem utilizar o ômega 3. Então, o nutricionista que for suplementar o ômega 3 nesse perfil de pacientes tem que estar muito atento com a capacidade de coagulação do seu paciente, tempo de sangramento, tem que fazer a avaliação laboratorial do seu paciente, tá? E dose, Matheus, quais são as doses mais indicadas? Olha, gente, os estudos são muito variados. Eu já vi estudos usando desde 0,5, né, 500 miligramas, 0,5 gramas, até 9.000 miligramas, 9 gramas, né, numa mistura de EPA, de DHA, ou só EPA, ou só DHA, mas as doses mais usuais estão até 3 gramas dia, 3.000 miligramas dia de ômega 3, tá? Mas aí precisa avaliar alguns pontos quando vocês forem estabelecer a dose. Lembrando que quanto maior a dose, geralmente maior o número de cápsulas, maior o custo financeiro, maior o risco de você ter alguns distúrbios digestivos, como por exemplo, eructações, né, aquele arroto com gosto de peixe, e maior o risco de efeitos adversos, como por exemplo, a alteração no tempo de coagulação. Então, mais necessário será fazer uma avaliação laboratorial com frequência maior, né? Então, eu vou precisar fazer a avaliação laboratorial desse paciente de maneira mais frequente, tá bom? É muito importante avaliar a concentração na cápsula da marca que eu quero indicar. Gente, ó, uma coisa que é sempre dúvida dos profissionais, dos nutricionistas. O suplemento, a cápsula é de óleo de peixe. Então, eu tenho uma cápsula de óleo de peixe. Mas o princípio ativo é o ômega 3. Então, às vezes as pessoas falam, Matheus, eu preciso dar para o meu paciente 2 gramas de ômega 3. A cápsula, Matheus, é de 1 grama, então eu vou dar 2 cápsulas? Não, porque a cápsula é de óleo de peixe. Dentro daquela cápsula, eu tenho uma concentração X do princípio ativo. Então, eu tenho que fazer a conta, eu tenho que fazer a conversão de quantas cápsulas serão necessárias para atingir a dose do princípio ativo a dose que eu quero dar daquele princípio ativo. Então, se eu quero dar, por exemplo, 2 gramas de ômega 3 para um paciente que tem esteatose hepática, eu vou dar 2 cápsulas de óleo de peixe? Não. Eu vou contar quantas cápsulas serão necessárias para atingir. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui, ó, 2 gramas de ômega 3 para um paciente que tem esteatose hepática. E aí, a marca que eu escolhi tem 900 miligramas, 0,9 gramas de princípio ativo a cada 3 cápsulas. Tá? Então, se ela tem 900 miligramas em 3 cápsulas, ela tem 300 miligramas em uma cápsula, certo? Então, para atingir a recomendação, ou eu daria 6 cápsulas por dia, que daria 1,8 gramas, 1.800 miligramas, ou daria 7 cápsulas por dia, que daria 2,1 gramas, né? 2.100 miligramas. Tá, e aqui eu botei um produto de exemplo para vocês verem, né? Então, esse produto aqui, eu tirei aqui a marca, né? Ele custa R$ 65,80, ele tem 120 cápsulas e ele tem aqui a concentração de 500 miligramas de EPA, 360 miligramas de DHA, então ele tem 900 miligramas de ômega 3 em 3 cápsulas, o exemplo que eu dei lá. Bom, se eu quero dar 2 gramas dias de ômega 3, ou eu daria 6 cápsulas, que daria 1,8, não atingiria a recomendação, ou eu daria 7 cápsulas, que passaria um pouco, né? Daria 2.100. Bom, mas esse frasco aqui tem 120 cápsulas. Se eu for dar para o meu paciente 6 cápsulas por dia, então 6 cápsulas por dia vezes 30 dias, 180 cápsulas. Um frasco só não é suficiente. Eu teria que dar um frasco e meio para chegar a 180 cápsulas, né? Então, se ele custa R$ 68,00, o preço final vai ficar em torno de R$ 100,00 por mês. Tá? Isso é uma coisa que eu tenho que pensar. Bom,
E como acompanhar esse paciente, como eu falei, né? Quanto mais cápsulas eu der para o meu paciente, maior será a necessidade de investigar, né, de efeitos adversos também, né, de ter efeitos digestivos, maior será o custo, maior o número de cápsulas e maior a necessidade de fazer acompanhamento laboratorial. E nesse caso desse paciente, eu preciso avaliar fatores de coagulação, né? Eu preciso avaliar como está a coagulação desse paciente, eu tenho que analisar perfil lipídico e perfil glicêmico, tá? Lembrando, como vocês estão vendo aqui na imagem, nós estamos com o nosso curso aberto, viu, galera? De interpretação de exames laboratoriais, e nesse curso eu vou falar sobre isso também. Como avaliar a função de coagulação do meu paciente que usa, por exemplo, um anticoagulante. Muito comum, um paciente idoso que usa um anticoagulante e eu quero suplementar ômega 3. Como fazer um acompanhamento laboratorial para que me dê maior segurança para prescrever ômega 3? Tá? Então, o nutricionista que quer suplementar ômega 3 precisa, no mínimo, saber como acompanhar esse paciente laboratorialmente para que eu não torne um produto que é ótimo num fator de risco para o meu paciente, tá? Então, só lembrando para vocês que nós estamos com essas inscrições abertas, tá? Voltando aqui aos produtos, eu falei o outro produto que eu mostrei para vocês, tinha 120 cápsulas e eu precisaria então de 6 cápsulas por dia para atingir 1,8 gramas, tá? Então seria um frasco e meio por mês, custaria em torno de R$100. Olha esse outro produto aqui. Esse outro produto aqui custa R$ 78,00 e tem 60 cápsulas. Olhando assim, logo de cara, o outro custa 68 com 120 cápsulas. Esse custa 78 com 60, ou seja, ele é mais caro com metade das cápsulas. Parece algo assim totalmente desproporcional, tá? Mas veja só que esse produto aqui, ele tem uma maior concentração. Ele tem aqui, ó, 1.400 miligramas de ômega 3 em 2 cápsulas. Então, se eu quero atingir aquela recomendação de 2 gramas, eu precisaria de 3 cápsulas. Se em 2 eu tenho 1.400, em 3 eu teria 2.100 miligramas de ômega 3. Então, para este produto aqui, eu precisaria de 3 cápsulas. Como o frasco vem com 60 e eu preciso de 3 cápsulas por dia, então 3 vezes 30 dias, 90 cápsulas, certo? Então, eu também precisaria desse produto aqui de 1,5 frasco por mês. Ah, Matheus, mas o outro, 1,5 frasco custou R$100. Esse aqui, 1,5 frasco custou R$117. Mais caro, realmente ele é mais caro um pouco. Mas vamos para outro ponto? Tá, no outro frasco eu precisaria de 6 cápsulas por dia. Nesse eu preciso de 3. Será que vale a pena para o seu paciente? E aí é uma conversa que você tem que ter com o seu paciente. No outro ele usaria 6, economizaria R$17. Nesse ele vai usar 3, R$17 mais caro. O que o paciente prefere? Você vai dar essas opções para ele. Agora que você já sabe olhar o produto, agora que você já sabe determinar a dose, você vai agora botar na mesa. E aí, o que você prefere? Esse aqui é um pouco mais barato, mas você vai ter que usar mais cápsulas por dia. Esse é um pouco mais caro, com menos cápsulas. Aí fica a critério seu e de seu paciente definir qual vai ser o melhor produto para ele, tá bom? Olha esse outro aqui, para finalizar. Esse é o último exemplo, tá bom? Esse aqui custa R$100, né? R$ 99,98. 60 cápsulas. Esse realmente é bem mais caro. Mas por que ele é mais caro? Porque ele é mais concentrado em DHA e não em EPA. E o DHA realmente é um tipo de ômega 3 que é mais difícil de você concentrar na cápsula. Então acaba sendo produtos mais caros, tá? Então esse aqui tem também 1.400 miligramas em 2 cápsulas, tá? Então 1.400 miligramas de princípio ativo, só que nesse caso aqui eu tenho mais DHA do que EPA, então seria mais indicado em, por exemplo, gestantes, em pessoas que têm depressão, Alzheimer, né, algumas doenças neurológicas ou situações em que eu precise oferecer mais nutrientes para neurodesenvolvimento. Então, esse produto aqui seria mais indicado nessas situações, ele é um pouco mais caro, mas tem uma função diferente do que os outros que nós vimos anteriormente. E aí eu coloquei aqui um print de vários tipos de ômega 3, onde vocês agora... Matheus, qual ômega 3 que eu dou? Agora você já sabe olhar, né? Ah, esse aqui é bem mais barato. Olha a concentração de princípio ativo na cápsula. Às vezes, um mais barato vai necessitar de muitas cápsulas por dia, que acaba o preço ficando equivalente a um outro mais caro. Só que nesse caso, com muito mais cápsulas. Então, para o paciente não necessariamente é bom, né? Principalmente pacientes idosos que têm já que usar vários medicamentos. Então, vocês têm uma gama de marcas para escolher qual suplementar, tá? Para terminar, 2 dicas. Sempre avalie isso, né? Custo-benefício com o seu paciente,
tentando oferecer o ômega 3 com o melhor custo-benefício, né? Aquele que tem a melhor concentração, do menor número de cápsulas e com menor preço, tá? Lembrando que também eu preciso avaliar qual é o objetivo, se eu quero suplementar mais EPA ou DHA. E para diminuir a sensação daquele gosto de peixe, que é uma reclamação muito comum dos pacientes, sempre mantenha o ômega 3 refrigerado e fale para o seu paciente utilizar exatamente antes das refeições. Então, se você quer dar para o seu paciente 4 cápsulas por dia, dê uma antes do café da manhã, 2 antes do almoço, uma antes do jantar. Ou você varia, né, como você achar melhor, mas sempre antes da refeição, tá? Obrigado, galera. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham tirado todas as dúvidas que possuem sobre como suplementar ômega 3. Aqui está o meu Instagram, onde tem vários conteúdos legais, e o meu site, onde vocês vão encontrar também várias informações sobre nutrição que podem ajudar vocês na prática clínica, tá bom? Até breve!